Olá, bom dia. O Porto do Itaqui realiza anualmente uns exercícios simulados para garantir a segurança em situações de emergência. E o que foi realizado este ano foi o maior já feito em todos os tempos. Isso é para prever todas as situações que de alguma forma podem colocar em risco tanto as pessoas quanto as instalações. E é sobre isso que nós vamos conversar no programa de hoje. E quem vai conversar com a gente para dar mais detalhes de como isso é feito, como isso acontece e quais os resultados, é o Ibernon Marinho, que é diretor de operações do Porto do Itaqui. Bom dia. Bom dia, Elda. Tudo bem? Seja bem-vindo. Obrigado. Esse exercício você está me dizendo que ele foi o maior que vocês já realizaram, apesar de ser realizado sempre, né? Antes da gente falar desse, me fala dos resultados anteriores. O que vocês têm de positivo, de balanço positivo dessas operações? Primeiro vou te explicar como é que funciona a questão do simulado, né? Sim, senhor. Normalmente a gente tem dentro do porto, todas as empresas que atuam no complexo, elas têm o que eles chamam de PI, que é o Plano de Emergência Individual, que são situações que podem acontecer dentro da empresa, que podem causar algum dano dentro da empresa. E a gente tem o PAN, que é o Plano de Auxílio Mútuo, que são situações que podem acontecer, que podem contaminar toda a comunidade portuária. Ou seja, todas as empresas se reúnem para combater aquela emergência para que não chegue a se tornar um problema maior. Entendi. Então, o que é o PAN? A gente tem elencado 37 situações. Dessas 37 situações são situações caóticas, um acidente de trânsito, uma explosão de tanque, um desabamento de cais. São situações assim que de fato... Exatamente. E aí anualmente a gente treina essas situações para saber o quê? Como é que vai funcionar o fluxo de comunicação? Como é que os hospitais vão funcionar? Como é que o bombeiro vai funcionar? Como é que as nossas equipes vão reagir? Que recursos elas vão mobilizar? Então, anualmente, a gente vai escolhendo essas situações e vai fazendo esse exercício justamente para treinar. Porque a gente precisa estar preparado se um dia acontecer. A gente espera que nunca aconteça. A torcida é para que não aconteça nunca, mas é preparado para que esteja acontecendo sempre. A gente sempre precisa estar treinando para que, se um dia acontecer, a gente saiba como agir. A gente sabe que é uma situação extrema. De fato, é algo que a gente não quer que aconteça, mas a gente precisa estar preparado. Você diria que hoje os funcionários, o pessoal todo, aí eu já não falo nem só os funcionários do Porto, mas todas as empresas que gravitam em torno, eles já estão preparados para uma situação de emergência dessas que foram simuladas? Tipo, se acontecer a explosão de um tanque, vamos pegar uma bem drástica mesmo, a explosão de um tanque. Esses funcionários estão preparados para saber que caminhos trilhar para garantir a segurança de todo mundo? O objetivo é justamente isso, o objetivo é fazer esse treino. Então, assim, a gente já teve alguns simulados de explosão de tanque, até porque a gente é um porto que recebe muito combustível. Isso. Então, eles já sabem onde é o ponto de encontro, para onde ir, quais são os canais de emergências, como acionar o PAN, como acionar esses recursos e o que a gente vai fazer para combater. Então, é um exercício constante e eu acho que é um exercício que o pessoal tem praticado e tem dado bons resultados. A gente tem tido uma boa apuração de resultados nesse sentido. E esse agora foi o maior. Ele foi maior em que sentido? A gente conseguiu mobilizar quase 2.000 pessoas. Então, a gente criou uma situação, a hipótese de treinamento foi um maremoto. O maremoto jogou o navio contra o cais. Com esse navio que foi jogado contra o cais, a gente teve um desabamento do pier, explosão e vítimas na água. Então, assim, a gente tentou criar Meu Deus, mas vocês criaram um cenário mesmo catastrófico, né? Isso. E aí, isso acontecendo, a gente precisava desmobilizar todo o porto. Então, a gente acionou a evacuação do porto como um todo. Então a gente conseguiu tirar todo mundo de todas as empresas, levar para um ponto de encontro, para desse ponto de encontro a gente tirar do porto. Então foi o maior de todos, inclusive o maior acontecido nos portos no Brasil, porque a gente conseguiu mobilizar um número muito grande. E a gente não mobiliza só as pessoas e as empresas, a gente conseguiu mobilizar Corpo de Bombeiro, Polícia Rodoviária Federal, a gente mobiliza CTA, a gente mobiliza toda a comunidade de resgate. Estaria envolvida no caso de acontecer de verdade um acidente desse. Isso. E é muito real, Elza, assim, porque quando eles criam as situações, os funcionários são muito apaixonados, eles são quase atores. Então... Deve ser interessante mesmo. Não, a gente fica nervoso, porque Você fica nervoso? Fica, porque o pessoal grita, o pessoal chora, o pessoal tá maquiado, então é como se a gente estivesse vivendo aquela situação real. Então a gente tem que parecer real. Então, para parecer real, o pessoal entra no personagem mesmo. Uma história interessante para te contar, do ano passado, o pessoal fez uma maquiagem de queimadura. E aí, normalmente, a gente simula todas as etapas, inclusive um resgate de helicóptero e levar a pessoa para o hospital. E chegando lá no hospital, a equipe não sabe. Nossa. Então, ela acha que, de fato, está chegando alguém queimado, gritando e pedindo socorro. E aí, mesmo os profissionais da saúde... Criou um pânico lá atrás, né? Mesmo os profissionais da saúde estavam tirando a maquiagem achando que era queimadura, de tão real que é.
Isso é bom, né? Porque estão preparados para uma realidade que pode eventualmente acontecer, né? E se acontecer já não vai ser surpresa para ninguém, todo mundo sabe os caminhos a seguir. O número de empresas participantes também, ele tem aumentado ao longo do tempo? Tem. Hoje a gente, de todas as empresas que estão cadastradas, a gente tem 27 empresas cadastradas, a gente tem mais 2 sendo cadastradas agora. Então a gente sabe que o número de empresas não cresce assim exponencialmente, então esse crescimento gradativo é positivo. Mas mais importante do que o número de empresas é a atuação delas. Todas têm disponibilizado recursos, têm se mobilizado, indo para os pontos de encontros, têm feito o simulado acontecer. E no final do simulado a gente tem a reunião de apuração do simulado, onde a gente vai medir os tempos e movimentos, quem reagiu, como reagiu, para a gente ver de fato o que foi feito de forma correta e o que não foi feito. E as empresas têm vindo, participado e contribuído. Já fizeram avaliação desse último? A gente fez a primeira avaliação, a gente faz mais de uma, né? Porque a gente faz a primeira, junta todo mundo e o que todo mundo acha que deu certo, o que todo mundo acha que deu errado. Para a gente poder anotar e já treinar de novo no ano que vem. Aí teve essa primeira, mas a gente vai fazer mais avaliações, a gente está recebendo contribuição via e-mail, porque às vezes a pessoa não pode participar na reunião. E o objetivo de um treinamento é a gente extrair o máximo dele. Só assim, só para eu saber, ninguém está ouvindo. Teve alguma coisa que deu errado, que vocês disseram assim, isso aqui precisa ser melhorado, a gente precisa trabalhar isso no próximo simulado? Elda, sempre tem. Assim, a gente sempre tem pontos de melhoria. Por exemplo, a gente tinha uma expectativa de uma evacuação um pouco mais rápida. A gente achou que demorou um pouco mais do que a gente esperava que acontecesse. Então a gente tem que entender por quê. Por que esse acionamento demorou? Porque assim, acionamento de emergência tem que ser muito rápido. Então é uma coisa que é para demorar 5 minutos, está demorando 10, 15, é positivo, está chegando a 20 já é um pouco preocupante, então a gente tem que entender o que aconteceu nesse fluxo de comunicação para que não aconteça de novo. Então, para mim, a velocidade de evacuação foi um dos pontos que a gente precisa trabalhar, inclusive, esse ano foi a primeira vez que a gente treinou a evacuação total do porto, mas a gente espera que a gente faça isso ano que vem de novo. Isso é uma prática comum em todos os portos? Todos os grandes portos, sim. A gente tem o PAN, é uma instituição nacional. O nosso PAN já foi reconhecido nacionalmente, que é esse plano de auxílio mútuo, os maiores portos todos têm um PAN instaurado e todos eles precisam praticar. Agora, a dimensão do simulado que muda de acordo com cada porto. Tem porto que faz simulados menores, tem portos que faz simulados maiores. O fato de o Porto do Itaqui ser um dos maiores do país, ele tem uma responsabilidade ainda maior com relação a essa prevenção de acidentes. Isso traz um peso maior para vocês também? Traz. Assim, posso falar assim pela minha equipe. Eu, como diretor de operações, eu respondo pela área de logística, pela área de operação e pela área mais complicada, amigo. Pela área de saúde e segurança. Então, assim, nossa equipe ela é mobilizada para que quem está vindo para o porto, que ele possa trabalhar em segurança, as pessoas estão saindo de casa, deixando suas famílias para poder entregar o melhor delas. Então, eu preciso garantir que elas voltem para casa. Então, eu sei que eu tenho uma equipe muito apaixonada nesse sentido de tentar garantir que aquelas pessoas, da forma que elas chegarem, elas voltem para casa. Então, para isso, a gente precisa ter tudo muito bem procedimentado, a gente precisa treinar em situações de riscos. A gente treina tudo, Elda. Assim, a gente está falando desse simulado que foi o maior de todos, mas a gente treina um fechamento de trem, a gente treina uma explosão de carreta, a gente treina todas as pequenas situações que podem acontecer ao longo da operação, elas precisam ser mapeadas, procedimentadas e treinadas. Dessas situações todas que vocês simulam ao longo desse tempo todo que vem sendo realizado esse simulado, alguma coisa de verdade já aconteceu e que vocês puderam botar na prática os ensinamentos que vocês pegaram nesses simulados? Do PAN, graças a Deus, não, né? Porque o PAN eu estou falando que são as situações extremas. São aquelas situações que são mapeadas assim que teriam uma repercussão muito grande. Mas menores, a gente tem o PEI, que é o plano de emergência individual de cada área. Então a gente teve batida de caminhão, que é algo comum. Então, assim, colisão de caminhão. Mas assim precisa de muito cuidado. Que precisa de cuidado. Então é algo que às vezes a gente já teve fechamento de trem, que aí acaba que traz um impacto para a comunidade, para a operação. Isso também é simulado, isso é medido os tempos que o trem fica parado e isso já aconteceu também na vida real. Mas graças a Deus eu espero que tudo que não foi aconteça. Praticado lá no simulado acabou sendo aplicado nessas situações que mesmo em pequena proporção tem algum reflexo no funcionamento do porto. Isso, porque existem coisas que são gerais. O que eu estou falando? Existe o fluxo de comunicação. O fluxo de comunicação ele precisa acontecer sempre, seja algo pequeno ou algo grande. O simulado ele vai testar isso em grande escala, mas na pequena escala ele precisa acontecer também. Então a gente sempre está testando o nosso fluxo de comunicação, mobilização de recursos. Tem um exemplo bom, teve o descarrilhamento de um trem
de um trem que aconteceu alguns meses atrás, não foi dentro do porto, foi fora. E aí eles fizeram o acionamento do trem, então a gente mobilizou o helicóptero, mobilizou o recurso, então todo aquele treinamento... Já colocou em prática o treinamento. Graças a Deus não foi dentro do porto, foi fora, mas deu pra gente treinar e ver como é que a equipe estava se portando e foi... Pronto, aí já foi um teste de verdade, né? Um teste de verdade. Passaram? Passamos, não, foi um sucesso, a gente conseguiu... O trem voltou a operar em muito menos tempo, depois a empresa que estava envolvida no acidente agradeceu o porto, agradeceu os recursos que foram disponibilizados. Ótimo. Muito bom, é bom quando a gente vê que o resultado está sendo mesmo efetivo, quer dizer, tudo isso que a gente treina, na hora a gente consegue botar em prática. Mas a gente vai fazer agora só um intervalinho na nossa conversa, é rapidinho, é o tempo dele tomar uma água, um cafezinho, a gente conversa mais um pouquinho e a gente volta para essa entrevista. É um minutinho só e eu volto já já. Já estamos de volta conversando aqui sobre situações de emergência que podem acontecer em portos de grande porte como Itaqui e simulados que são feitos para garantir a segurança em situações como essa. Eu estou conversando aqui com o Ibernon Marinho, que é chefe do setor de operações do Porto do Itaqui. A gente já falou bastante desse simulado que, graças a Deus, está dando os efeitos, os resultados, vamos dizer assim, esperados. Só mais uma última pergunta a respeito disso. Com relação a essas situações onde vocês detectam pequenas, vamos dizer assim, pequenos ajustes que devem ser feitos, eles vão ser refeitos só no próximo ano, no próximo simulado, não é? Isso, até porque a gente tem que mobilizar muitos recursos para viabilizar um simulado, então a gente não consegue fazer esse exercício todo mês, até porque mobiliza muita gente, mobiliza muitos recursos, então a gente apura e leva para o próximo ano para a gente testar e ver se a gente conseguiu corrigir aqueles erros. Ah, ok. Agora vamos mudar um pouquinho de assunto com relação a transporte. O Porto do Itaqui tem se tornado, vamos dizer assim, cada vez mais referência, se colocado como referência no país. E a gente está batendo mais um recorde agora, foi esse mês, Isso, com relação à soja, né? Mês de maio. Mês de maio. Como é que foi isso? O Porto do Itaqui ele é fundamental para o transporte de grãos. A gente é um porto graneleiro de forma geral. Então, por que o Porto do Itaqui é um porto tão bom para a movimentação de grãos? A gente tem calados profundos que variam entre 12 e 19 metros, então isso faz com que a gente tenha grandes embarcações, a gente consiga receber grandes embarcações. A gente tem uma ferrovia eficiente conectada ao porto, então a gente faz com que a gente consiga trazer esse grande volume. E a gente ainda tem uma recepção rodoviária eficiente. Isso. Então, o que eu estou dizendo? Eu consigo movimentar grandes volumes de carga num tempo menor. Isso faz com que eu diminua o meu custo de transporte. Isso faz com que o Porto do Itaqui desponte como uma excelente opção para a movimentação de granéis sólidos de forma geral, mas principalmente da soja, que a gente tem uma fronteira agrícola muito forte aqui no Maranhão e na área de influência. Então, no mês de maio, a gente bateu o recorde, foi o mês que a gente mais movimentou soja na história do Itaqui. Na história? Na história do Itaqui. É mesmo? Então, por que isso é tão positivo? Primeiro, porque a gente fez isso dentro da mesma estrutura. Então, a gente precisou ser mais produtivo e mais eficiente para conseguir movimentar esse volume a mais de soja. Com os mesmos recursos que vocês já tinham, de logística, de tudo, conseguiram fazer mais do que já vinham fazendo? Exatamente. Então, quando você cresce dentro de uma mesma infraestrutura, você está conseguindo sim. melhorar o seu processo e se tornar mais eficiente. Então, isso é muito positivo. Um segundo ponto é porque o Maranhão, antigamente, ele não era a principal fronteira agrícola do Porto do Itaqui. Porque nossa fronteira agrícola ela se expande para Maranhão, Piauí, Tocantins, chega no Mato Grosso, às vezes Mato Grosso do Sul. Então ela é longa, então a carga vem de muitos locais. Mas hoje o Maranhão já é o principal estado exportador. Então essa proximidade do porto fez com que essa fronteira agrícola se desenvolvesse aqui na região e essa carga que é produzida no Maranhão está saindo pelo Maranhão. E então a gente fica feliz pelas duas situações. Primeiro, para a gente ter conseguido crescer e bater esse recorde dentro de uma mesma infraestrutura. E segundo, para a gente saber que a gente está conseguindo fazer isso aqui na ponta, de alguma forma está influenciando que o produtor na outra ponta esteja conseguindo produzir mais. A partir de resultados conseguidos agora, você diz, dá para manter esse nível em que a gente chegou? Ou ele é sazonal? Ele depende da época do ano? Como é que funciona isso para vocês? A soja, de forma geral, ela é sazonal. A gente tem safras. É como se a gente tivesse... Faz esse movimento. Então, assim, existe o período de plantio e o período de colheita. A gente está entrando no auge do período de escoamento. Então, quando a gente está escoando a soja, normalmente o campo já está plantando milho, para na hora que acabar a soja, ele entrar na colheita do milho.
Então, assim, existe a sazonalidade, mas em termos de volumes, a gente espera, de fato, que a gente consiga manter. E quem sabe até bater esse recorde mais na frente. As empresas estão bem engajadas, assim, em avaliar os processos dela, ver o que dá para melhorar, ver na vírgula o que a gente consegue ir melhorando para que a gente vá crescendo. Vai de vírgula em vírgula até chegar no ponto, é isso, né? A gente mede tempos e movimentos de basicamente tudo dentro do porto justamente para buscar essa eficiência. Às vezes é uma coisa pequena, por exemplo, numa portaria, a gente tentar diminuir um processo na portaria para que o caminhão ande 5 minutos a menos. 5 minutos a menos em um caminhão parece nada, mas se a gente jogar a quantidade de caminhões que circulam no porto ao longo do ano, a gente já vai ter um impacto maior. Então, isso que eu acho legal, pegar os detalhes para você chegar a um resultado mais global que dê o resultado para todo mundo, né? Porque você pega o caso da portaria, por exemplo, parece coisa boba, né? 5 minutos a mais, 5 minutos a menos, o que isso vai influenciar? Mas dá uma diferença no final, do trabalho final. Faz. Então, assim, são detalhes, logística são detalhes. Logística a gente precisa imaginar ela como um rio. Ele precisa ser fluido e contínuo. Então, qualquer pedrinha que a gente bota que vai mexer na água acaba prejudicando de alguma forma. Então, a gente tem que ir tirando as pedrinhas para que esse rio vá fluindo. Gostei desse exemplo, gostei. É um rio que precisa que a gente tire as pedras para que ele corra mais tranquilo e contínuo. É isso, né? E aí, quanto mais contínuo ele corre... Você está conseguindo essa continuidade? A gente tem colhido bons resultados, Elda. Assim, ano a ano, a gente tem colhido bons resultados de produtividade, de volume, tanto que a gente tem ganhado bastante visibilidade nacionalmente em função desse trabalho que a gente tem feito lá, que é justamente tentar, a gente passou por um processo grande de digitalização das operações, que é justamente para que a gente consiga monitorar ela em tempo real e tentar encontrar esses gargalos ao longo da operação e retirá-los, para que a gente possa deixar essa operação mais fluida. Pois é, por falar em projeção nacional, fazer uma coisa que não tem nada a ver nem com transporte nem com logística, vocês também têm um reconhecimento no trabalho feito contra a exploração sexual dentro do porto, que é uma coisa quase, vamos dizer assim, cultural dentro dos portos. Como é que está sendo feito esse trabalho e como é que vocês estão conseguindo esses resultados? A gente lançou agora, na semana passada, a política de combate ao assédio sexual e moral, não é só sexual, contra a mulher e contra todas as outras formas de discriminação que acontecem dentro do porto. Então, nosso objetivo é o quê? É deixar claro quais são os canais de denúncias. A gente tem canais de denúncias que funcionam 24 horas por dia e deixar claro para toda a comunidade, se surgir uma situação dessas, para quem elas devem reportar. A gente teve o apoio da Casa da Mulher, que olha a questão da mulher, mas também de algumas outras instituições. A gente tem um comitê de diversidade, a gente tem uma gerência de compliance, a gente tem uma gerência de ouvidoria, para que a gente possa criar múltiplos canais para que numa situação dessa, ela seja combatida. Hoje em dia não dá mais para dizer que é brincadeira. A gente sabe que a gente vinha de uma longa política de tudo era brincadeira. Eu só estou fazendo de conta que era brincadeira, né? Hoje esse tipo de gracinha ele não é mais aceitável. Então, assim, hoje a sociedade como ela está estruturada, a gente não aceita mais isso. Então, assim, se eu te deixei desconfortável, se foi engraçado só para mim, não é brincadeira. Então, a gente precisa conceituar o que é assédio, de fato, porque, assim, assédio, se eu fiz uma brincadeira, já não é considerado assédio. Precisa ter repetição. Mas qualquer brincadeira que te deixe desconfortável, ela precisa ser reportada para que a gente possa combater. Então a política vem para isso, para a gente combater o todo e a gente evitar que esse tipo de comportamento aconteça. Antes também, Bernão, o Porto do Itaqui era considerado um ponto, vamos dizer, de prostituição. E eu não falo pelo porto em si, eu falo pelos arredores. A proximidade de navios estrangeiros chegando aqui com casas de muito perto ali, acabava gerando uma situação meio constrangedora. Hoje essa situação já foi combatida, ela já foi eliminada? Ao longo dos anos, sim. Assim, para gente ter uma ideia, eu entrei no Porto do Itaqui tem 13 anos. E quando eu cheguei no Porto do Itaqui, estava sendo desmobilizada uma casa de mulheres que tinha dentro do porto. Dentro da poligonal do porto. Tinha uma casa de mulheres e era normalmente para atender os tripulantes e etc. Isso já foi desmobilizado tem mais de 12 anos, mais ou menos. Foi mais ou menos esse tempo. Além disso, hoje a área que dá acesso aos navios, ela é uma área controlada pela Receita, tem regime de SPS Code, então ninguém consegue mais acessar. Então meio que a gente blindou o porto disso. Agora, obviamente, eu não posso ser inocente de dizer que eu sei que isso não aconteça fora do porto. Mas a gente não tem mais a institucionalização daquela prática, dentro do porto, como a gente tinha antes. Dentro do porto, o caminhoneiro não pode entrar com mulher, não pode entrar com criança. Dentro do porto não tem mais nenhuma casa para esse tipo de serviço. Hoje o porto é uma área profissional e controlada. Então, se alguém quiser buscar esse tipo de serviço, ele vai ter que sair do porto, vai ter que ir para outros locais. É o natural, né? É o certo, vamos dizer. E isso eu sei que ainda acontece. Então, não posso dizer que não acontece. A gente sabe que acontece.
acontece. Mas o nosso papel é tentar coibir, pelo menos dificultar, né? Pois é, o Itaqui a cada dia, a cada ano, a cada safra, a cada semestre, ele se torna um pouco mais importante dentro do sistema portuário do Brasil. Pelo menos essa sensação de quem está de fora percebe. Vocês conseguem ver essa melhoria dos serviços oferecidos, a qualidade desses serviços e a importância que ele tem na geração da economia do país de como um todo? Gente, assim, o maranhense não tem ideia de quão o Porto do Itaqui é reconhecido nesse sentido fora. O quão os clientes buscam a gente e dizem assim, gente, a gestão de vocês ela é tão profissional que eu não consigo encontrar isso em outros lugares. Então, que assim, bom, né, quando recebe isso. Não, a gente recebe muito elogio, assim, a gente recebe de fato, porque assim, a equipe está engajada em fazer o melhor. Eu posso dizer assim, eu passo meu dia e noite, porque a operação é 24 horas, pensando assim, o que eu posso fazer para melhorar a operação, o que eu posso fazer para ajudar aqueles clientes. Tirando as pedrinhas do caminho. E principalmente porque lá ninguém cresce sozinho, Helder. Então, assim, eu sempre falo, ontem eu estava com as agências da Singamar, que é das agentes marítimos, a gente tem fórum com os operadores portuários, a gente tem fórum com o trabalhador portuário, a gente tem fórum com as empresas. E eu sempre digo assim, gente, se vocês não crescerem, eu não vou crescer. Porque a gente tem um senso de comunidade e todo mundo trabalha junto. E é como se fosse uma cadeira com quatro pernas. Se quebra uma, todo mundo cai. Não dá. Lá não dá para um crescer e o outro ficar parado. Não dá para ficar com 3 pernas, não. Exatamente, porque no final vai crescer quando o volume cresce. E para o volume crescer, você vai precisar do agente, você vai precisar do operador, você vai precisar do trabalhador portuário, você vai precisar da autoridade portuária, você vai precisar de todo mundo. Então, ou a gente se abraça, todo mundo cresce junto, ou então a gente vai ficar brigando e ninguém vai para lugar nenhum. E hoje a gente tem um senso de comunidade muito forte no Porto do Itaqui, a gente tem conseguido evoluir juntos e conseguido resultados bem bacanas. Olha, tomara então que vocês consigam manter essa cadeira com as 4 pernas funcionando, cada um sabendo a responsabilidade que tem na manutenção dessas 4 pernas, que nenhuma pode ser deixada de lado, porque vai comprometer o resultado geral, e que a gente continue tendo boas notícias do Porto do Itaqui. Eu quero agradecer o presidente do Porto, né, que é o Gilberto Lins, o governador Carlos Brandão, justamente pela oportunidade que é dada para a gente estar desenvolvendo esse trabalho, pelos recursos que são disponibilizados. A gente, enquanto equipe do Porto, a gente está aqui para fazer o nosso melhor. Quem tiver interesse em conhecer o Porto pode nos procurar, a gente tem programa de visita, tem os nossos contatos. Nem falamos do programa de visita, fica para uma próxima. Nada, o Porto é de vocês, o Porto é do maranhense, então quem quiser conhecer o Porto, a gente está de portas abertas. Olha, Bernon, muito obrigado por sua participação no nosso programa, por me ajudar a fazer o café de hoje, por compartilhar todas essas informações. Bom dia para você. Bom dia, Elda. Obrigado. Bom dia para você que está aí do outro lado, que sabe que todo dia eu estou aqui te esperando. Está com muita informação de manhã cedinho para começar bem o seu dia. Numa mesa de café assim fica mais fácil de conversar, principalmente sobre coisas boas de manhã cedo. Tchau e até a próxima.